Olá pessoal, tudo bem? Como é que foram de ontem para hoje? Então, olha só, nós vamos continuar então a nossa retomada de assuntos sobre a importância da água. Vocês estão vendo aí os slides já e aí nós vamos fazer a correção da atividade que eu pedi para vocês fazerem de ontem para hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, qual a importância da água? Então, nós vimos ontem sobre que a água é essencial para a vida no planeta e nas atividades humanas. Nós vimos sobre isso, falando sobre a agropecuária, falando sobre a indústria, falando sobre a importância do uso doméstico da água. Nós falamos sobre a importância do tratamento da água antes e depois do uso dela. E hoje nós então vamos abordar alguns outros aspectos sobre a importância da água na nossa vida, tá? Então vamos lá. A quantidade de água, ela não sofre alterações. Lembra que nós falamos sobre o ciclo da água já? O ciclo da água ele continua o mesmo. A gente não perde água para o espaço e nem tem mais água que vem para o nosso planeta. A água que tem aqui é a água que tem aqui, né? Agora, a água disponível para a população, que é água doce, que é água que dá para ser tratada para nós podermos utilizar como nós precisamos, aí é que tem uma diminuição ou aumento de acordo com a poluição, tá? Então, olha só, a quantidade de água, então, ela não sofre alterações. O que ocorre é a diminuição da água potável disponível para as populações. Então, ou porque uma nascente ela foi pisoteada ou ela foi aterrada, então a água que saía dali não sai mais. Ou então porque o ciclo hidrológico mudou, então nós não temos mais a água que estava disponível na quantidade disponível que tinha antes. Então, tudo isso é bastante importante para que nós mantenhamos em mente que a quantidade de água do planeta não muda, mas a quantidade de água disponível para ser utilizada pela população, isso muda sim, tá? Então, quais são as causas da diminuição da água potável? Então, olha só, destruição da vegetação que protegem as margens dos rios, lagos, né, que são as matas ciliares. Eles também têm a vegetação que protege as nascentes dos rios também, ou de córregos, ou alguma coisa assim. Então, destruir essa vegetação provoca a diminuição da quantidade de água, né? Ou o rio vai assoreando, ou então o lago também ele vai perdendo sua capacidade de reter água. Então, tudo isso deve ser levado em conta quando nós vemos a destruição de uma mata ciliar, por exemplo, né? A poluição da água pelas indústrias, pela mineração, agropecuária e uso doméstico. Todas essas atividades humanas, elas poluem a água se não forem devolvidas na natureza, tratadas. Então, a quantidade de água potável disponível, ou então uma água de qualidade disponível para ser consumida, então ela realmente diminui, né? Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, sermos bastante responsáveis por causa disso, né? Desperdício de água potável. Puxa vida, o uso da mangueira no lugar do balde, ou então o uso da mangueira no lugar da vassoura. Às vezes a gente passa numa rua e a gente percebe que tem um cano estourado e aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias e a companhia responsável por arrumar esse problema não apareceu para arrumar. Então, é importante que essa água não seja desperdiçada, né? Tem também o aquecimento global, a ocorrência de secas onde não ocorriam antes. Nós já conversamos sobre isso um pouquinho lá antes do isolamento, né? Então, por causa da mudança do ciclo hidrológico, alguns lugares que chovia, que não tinham problema com falta d'água, agora tem problema com falta d'água. Ou então outros lugares que chovia, mas não chovia tanto, agora sofrem com inundações e com enchentes por conta
da mudança do ciclo hidrológico. Então, esse é um problema bastante importante que precisa ser cuidado, né? Então, com essas medidas necessárias que protegem a quantidade e a qualidade da água potável, porque não importa só a quantidade, tem que ter qualidade também. Por quê? Quanto menos poluída ela estiver, menos tratamento será necessário. Então, significa que ela será mais barata também, tá? Então, olha lá, preservação das matas ciliares em rios, lagos e nascentes, né? Outra coisa, diminuição de poluentes das indústrias, agropecuária e o descarte domiciliar, né? Então, dos poluentes domiciliares. Então, nós precisamos, estar bastante ligados em relação àquilo que é devolvido na natureza. O homem, ele é explorador. Ele tira, tira, tira e tira. E quando devolve, é bastante complicado, porque nem sempre devolve como deveria devolver. Então, a questão da água é extremamente importante nesse caso, tá? Então, olha lá, outras fontes de poluição de água. A gente talvez não tivesse falado sobre isso ainda, mas a atividade vulcânica, né? Quando um vulcão entra em erupção, por exemplo, ele expele muitas pedras e muita poeira, muita fumaça. E tudo isso quando decanta, quando isso desce para a superfície, ele contamina a água e contamina a terra em volta também. Outra coisa, se tem uma grande saída de lava, essa lava, que é pedra derretida, que depois endurece de novo, ela pode causar, por exemplo, parar em cima de uma nascente, ela pode interromper o fluxo de um rio, ela pode, causar diversos danos em cursos d'água, né? E isso causa também poluição. Além da diminuição da água, ela causa também poluição, né? Desmatamento. Por que o desmatamento causa isso? Porque, por exemplo, vamos pensar que tinha uma montanha e a montanha foi desmatada. Vem a chuva, o que acontece? Quando tinha as árvores, as raízes das árvores fixavam a terra lá. Caía um pouquinho de terra para o rio? Caía, mas é normal. Agora que não tem mais a cobertura de árvores, o que acontece? A chuva cai e ela arrasta todo o barranco. E essa terra vai parar no rio e vai assoreando o rio. Então, nós vimos que o assoreamento dos rios, eles podem causar a diminuição do fluxo de água naquele rio, né? Podem até secar. Queimadas, mesma coisa. As queimadas, elas prejudicam toda a cobertura vegetal que tem em cima de um determinado local. Então, a cinza pode ir para o rio numa chuva, também vai carregar terra. Então, extremamente importante o cuidado, né, contra o desmatamento e as queimadas. Outra coisa que causa poluição, descarte de resíduos da atividade agropecuária. Quando tem uma plantação enorme, o pessoal usa defensivos agrícolas, entre eles tem alguns agrotóxicos, que eles são absorvidos pelo solo, e isso vai parar lá no lençol freático. Eventualmente, essa água, ela vai para a superfície, e quando ela vai para a superfície, ela vai contaminada, né? Então, aqui que nós precisamos tomar cuidado, que nem toda a água que está na natureza, que parece limpinha, não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada, não necessariamente é potável. Por quê? Por causa do uso de agrotóxicos em alguma região ali perto. Então, nós precisamos tomar cuidado, tá? Olha lá, a Terra é o único planeta que apresenta água em quantidade e estado físico que permite vida, tá? Existe água em outros planetas? Sim. Pode ser utilizada? Não. Tem alguns planetas que ela está congelada, tem outros planetas que ela é gasosa, mas nós precisamos da parte líquida da água.
né? Que essa é o que permite vida aqui na Terra. Então, olha só, a maior parte disponível em estado líquido não é potável, é água salgada. Então, quando nós pensamos que aqui a Terra é o único lugar que tem água para nós bebermos e a maior parte da água não é potável, isso tem que acender um alerta, né? Então, nós precisamos cuidar da parte que é potável, tá? Outra coisa, a maior parte da água doce está congelada e não está disponível para o consumo, né? Então, nós já vimos que elas estão em geleiras, nos polos, né? Então, a maior parte dessa água. Então, a que está em estado líquido e disponível para nós, precisa ser cuidada, né? Ela também é encontrada em 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre o ciclo hidrológico e pensando que a água passa por esses 3 estados físicos enquanto falamos de ciclo hidrológico, né? Então, olha só, o que é a fusão? A fusão é quando a água está no estado sólido e passa para o estado líquido. Exemplo, o gelo dentro do suco, tá? Evaporação, quando ela está no estado líquido e passa para o estado gasoso, né? Então, a panela de água fervendo no fogão, aquela fumacinha que sobe, não é fumaça, é vapor d'água, né? Solidificação, quando ela está no estado líquido e passa para o estado sólido, é o gelo, né? Quando nós colocamos a forminha, enchemos a forminha de água e colocamos no congelador. Então, a transformação do estado líquido para o solo é então a solidificação. E a condensação, quando passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, quando você deixa um copo de suco gelado, né, assim em cima de algum lugar e de repente começam a brotar gotinhas de água em volta dele. Então, o que é isso? É a condensação, né, passando do estado gasoso para o estado líquido, né? O aquecimento global tem alterado o clima e o ciclo hidrológico, realmente. Nós conversamos sobre isso já, né? E nós vimos como em alguns lugares onde tinha uma quantidade razoável de chuva e agora não tem mais, né? O pessoal começa a vivenciar períodos mais longos de seca, onde tinha água suficiente e agora sofrem com as enchentes e os alagamentos porque está chovendo mais naquela região do que deveria, né? Então, realmente são problemas que nós precisamos estar conscientes disso e isso é uma consequência do aquecimento global, né? Então, pensar-se em soluções sustentáveis para o nosso meio ambiente é extremamente importante. Nós sabemos que o principal efeito do agravamento do efeito estufa são os gases poluidores. Esses gases poluidores, eles saem principalmente de onde? Dos combustíveis fósseis utilizados nos automóveis e nas indústrias, ou ainda na produção de energia elétrica. Então, nós precisamos de alternativas que sejam sustentáveis para esses combustíveis que estão sendo utilizados, né? A escassez de água potável tem afetado milhões de pessoas pelo mundo. Tem sim. Aqui no Brasil, nós conhecemos a situação do Nordeste brasileiro, né, que passa anos e anos sem chuva. Nós temos problemas de falta de água na África, né? Algumas regiões da Índia. Então, nós precisamos pensar coletivamente no como nós podemos ajudar individualmente para que essa escassez de água potável ela diminua. O que eu posso fazer? Se eu posso ir a pé, por que eu vou de carro? Né? Deixei de emitir CO2 se eu for a pé. Então,
pequenas ações individuais, elas se tornarão gigantescas se cada um fizer a sua parte, né? Outra coisa, investimento em saneamento básico pode contribuir para o aumento de oferta de água potável para milhões de pessoas e melhora das condições do meio ambiente. Lógico, um lugar que estava sendo poluído por causa de uma indústria ou por causa de agropecuária, alguma coisa assim. Então, diminui-se a poluição desses mananciais. E também existe o saneamento básico, ou seja, o tratamento dessa água. Então, mais pessoas terão condições de poder fazer uso de uma água potável, de boa qualidade, né? E também o descarte dessa água para o meio ambiente, né? Então, esse daqui é o que eu tinha que falar com vocês sobre a importância da água que nós temos estudado. Eu quero corrigir agora com vocês a atividade que eu pedi para que vocês fizessem ontem, né? Para que nós fizéssemos a correção hoje, né? Então, olha lá, liste quais as principais causas da diminuição da água potável no planeta. Então, vamos ver? A destruição da vegetação que protegem as margens dos rios, lagos e nascentes. A poluição da água pelas indústrias, pela mineração e pela atividade agropecuária. O desperdício de água potável e o aquecimento global, que ocasiona secas em locais, né, que esses fenômenos não ocorriam antes. Precisamos ficar atentos, né? Número 2. Cite 2 medidas que protegem a água de boa qualidade para uso nas atividades humanas. Então, a preservação da vegetação ciliar em rios, lagos e nascentes, extremamente importante, principalmente nas nascentes, gente. Principalmente nas nascentes. Por quê? Quanto mais nascentes nós tivermos, mais água disponível naquela região nós vamos ter. Então, proteger as nascentes é extremamente importante, tá? Diminuição da liberação de poluentes pelas indústrias e atividades agropecuárias, né? Então, isso daqui nós estamos falando especificamente da poluição da água, né? Mas lembrando que por causa da poluição atmosférica, o ciclo da água ele tem mudado e isso também traz problemas tanto para a indústria como para a agropecuária. Então tudo isso está tudo junto e misturado, né? Então nós precisamos tomar bastante cuidado com o uso da água e a preservação do meio ambiente, né? Número 3, olha lá. A diminuição da quantidade de água potável é uma preocupação em todo o mundo. Você concorda com essa afirmação? Eu particularmente concordo, isso aqui é uma resposta pessoal, né? Então, por quê? Eu concordo porque a poluição das águas pelas indústrias mineradoras, fazendas e cidades, que é o esgoto doméstico, desfavorece a manutenção da quantidade de água potável disponível para o consumo. Então, o que acontece? Muita gente tendo dificuldades de conseguir água de boa qualidade para tomar, né? Principalmente para tomar e cozinhar, né, gente? Acho que não existe nada pior do que se pensar que não tem uma água para beber. Você está morrendo de sede, não tem água para beber, ou então você sabe que a água que está ali, ela não presta para você beber. É igual quando você está morrendo de sede na beira da praia. Adianta você beber água do mar? Não, né? Então, precisamos tomar, bastante cuidado, né? Estudamos que o efeito estufa interfere no ciclo hidrológico e a escassez de água potável é uma realidade para centenas de milhões de pessoas. Comente essa afirmação. Então, olha lá. Por causa das mudanças no ciclo hidrológico, regiões que sofriam por causa da seca têm visto esse problema aumentar. E regiões que não sofriam com a seca passaram a sofrer, diminuindo a oferta de água para uma porção maior de pessoas. Então, realmente, nós precisamos tomar bastante cuidado com a questão do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa,
ele é um problema da poluição atmosférica. E por causa da poluição atmosférica, tem então o problema da interferência no ciclo hidrológico, que vai interferir na quantidade e na qualidade de água para as pessoas que estão aí no planeta, né? Então, são questões extremamente importantes que nós precisamos pensar muito a respeito e tomar atitudes, né? Lembrando que as atitudes elas não devem ser tomadas só pelos nossos governantes. Cada um individualmente deve se empenhar para que nós possamos causar o menor impacto ambiental possível com a nossa existência aqui. Esse planeta foi nos dado por Deus e Ele pediu para que nós cuidássemos dele. Eu acho que nós temos muitas vezes falhado miseravelmente em fazer isso do jeito que nós deveríamos fazer. Então fica aí algo para você pensar, né? Você tem cuidado do planeta da maneira que Deus pediu para que você o fizesse, né? Então olha só, por hoje é só. Nós continuamos na semana que vem, então, falando sobre consumo consciente, mas não só de água, mas também de energia e de outros recursos naturais. Um grande beijo para você. Até lá!